A música de abertura já tocou, e o mundo segue em suspense. Um breve cessar-fogo foi anunciado, mas a tensão não dá trégua. Enquanto drones invadem o espaço aéreo russo e aeroportos são alvos de ataques, a pergunta que não quer calar é: quanto tempo durará essa trégua? Zelensky fez um pronunciamento direto a Putin horas antes do anúncio vindo de Moscou. O que ele disse? Uma reunião de emergência foi convocada, e o governo se concentra na capital para debater os próximos passos. A Alemanha, por sua vez, enviou um novo pacote de armas para Kiev, mas não se trata apenas de munição. Scholz respondeu às pressões e confirmou a entrega de mísseis de cruzeiro Taurus, capazes de atingir alvos estratégicos com precisão cirúrgica. Putin, por outro lado, tenta conter a influência dos Estados Unidos, criticando a postura de Moscou nas negociações. Mas o que realmente está em jogo? A dúvida persiste: haverá ou não um ataque retaliatório? Enquanto isso, o mundo acompanha. Se você tem opinião sobre o assunto, compartilhe nos comentários. E se gostou do que leu, um like faz toda a diferença. A Alemanha não poupou esforços para apoiar Kiev. Recentemente, Berlim anunciou um novo pacote de ajuda militar, incluindo mísseis para sistemas de defesa aérea, 66 veículos blindados, obuses autopropulsados Usana 2, munição para os tanques Leopard 2 e cerca de 40 mil projéteis para os lançadores Gepard. Além disso, foram enviados 27 mil projéteis de artilharia de 155 mm, 70 drones de reconhecimento vector com peças de reposição, 917 lançadores de granadas antitanque e fuzis de assalto. No entanto, o pacote não incluiu os cobiçados mísseis Taurus, armas de longo alcance projetadas para destruir bunkers e pontes com sistemas de guiagem inteligente. Mas o chanceler Scholz já deixou claro que não descarta a possibilidade de enviá-los no futuro. Zelensky não perdeu tempo e agradeceu o apoio. Mas será que pode contar com a entrega dos Taurus? O presidente Zelensky sabe que pode confiar em mim e na República Federal da Alemanha, afirmou Scholz. Vale lembrar que, até agora, a Alemanha tem evitado enviar esses mísseis para não escalar o conflito. Durante sua campanha eleitoral, Scholz prometeu fornecer os Taurus a Kiev, criticando aqueles que se opunham à medida. No entanto, ele ressaltou que qualquer decisão seria tomada em conjunto com aliados europeus e os Estados Unidos, para evitar ações unilaterais. Apesar das promessas, deputados alemães duvidam que Scholz cumpra sua palavra, alegando que ele precisa primeiro analisar informações confidenciais sobre os mísseis antes de mudar de opinião. Enquanto isso, o cessar-fogo anunciado por Putin entrou em vigor no dia 8 de maio, com duração prevista de 72 horas. Nas vésperas do acordo, drones ucranianos foram interceptados sobre Moscou. O prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, confirmou que as forças de defesa aérea derrubaram 2 drones que se dirigiam à capital. Equipes de emergência já atuam nos locais onde os destroços caíram. Pouco antes da meia-noite, todos os aeroportos do país retomaram suas operações normais, após a suspensão temporária devido à ameaça de ataques. O Ministério da Defesa russo não informou quantos drones ainda poderiam estar a caminho, mas garantiu que todos foram neutralizados. Antes do início da trégua, Zelensky e Putin trocaram farpas. O Kremlin se recusou a comentar sobre possíveis ataques ucranianos, mas deixou claro que o cessar-fogo está em vigor. Nossa posição é clara e transparente. Todas as instruções foram dadas, não há novidades aqui, declararam. Enquanto isso, na Ucrânia, há mais de uma semana se discute que 72 horas de trégua são insuficientes. Zelensky propôs um cessar-fogo de 30 dias e pela primeira vez comentou os ataques com drones à Rússia. Se a Rússia ataca, a Ucrânia responderá na mesma moeda, afirmou, horas antes do início da trégua. É justo que o céu do agressor também não tenha paz. Nossa proposta de suspender os ataques por pelo menos 30 dias continua de pé. Não retiramos essa oferta, que pode abrir caminho para a diplomacia. Mas a Rússia só responde com mais violência. Isso deixa claro para todos quem é o verdadeiro responsável pela guerra. A Rússia precisa parar sua agressão, e isso acontecerá, mais cedo ou mais tarde. Essa derrota será sentida por todos, inclusive pelo agressor. Moscou, porém, não aceitou a proposta ucraniana. Para muitos, chegou a hora de Kiev e Moscou sentarem à mesa de negociações. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acredita que este é o momento ideal. Washington também deixou claro que as exigências russas são excessivas e que não se pode ignorar os interesses de Zelensky. A primeira proposta de paz apresentada pela Rússia foi exagerada. Nossa reação foi clara: eles pedem demais. Mas assim são as negociações.
Não diria que estou pessimista, nem que os russos não têm interesse em resolver o conflito. Eles apenas apresentam condições específicas e demandam concessões para encerrar a guerra. Achamos que suas exigências são excessivas. Então, é óbvio que devemos considerar também as demandas da Ucrânia, a outra parte diretamente envolvida. Precisamos perguntar o que Kiev precisa para encerrar esse conflito de forma bem-sucedida. E seguiremos nessa direção. Donald Trump, por sua vez, teve uma conversa rápida com Zelensky e, em poucos segundos, deixou uma mensagem vaga: é hora de agir e tomar decisões. Mas não ficou claro se ele se referia a si mesmo, às sanções contra a Rússia ou a Putin, que até agora não respondeu à proposta de trégua de um mês feita pelos Estados Unidos em 11 de março. Estamos chegando a um ponto em que decisões terão que ser tomadas. E isso não me agrada nem um pouco, desabafou. Em entrevista à imprensa alemã, Andriy Yermak, assessor de Zelensky, afirmou que a Ucrânia gostaria de encerrar a guerra ainda este ano. No entanto, segundo ele, a decisão não está nas mãos de Zelensky, mas de Putin. Yermak também destacou que os Estados Unidos conhecem as linhas vermelhas de Kiev, que não podem ser ultrapassadas. A Ucrânia nunca reconhecerá como russos os territórios ocupados, frisou. Ele viajou para Washington, onde reafirmou que Kiev está pronta para negociar, mas com uma condição: de acordo com a legislação ucraniana, o país jamais poderá reconhecer as áreas ocupadas como parte da Rússia. Isso está consagrado em nossa Constituição. Sabemos que recuperar esses territórios pela força é uma tarefa extremamente difícil. Mas assim que houver um cessar-fogo e decidirmos encerrar a guerra, teremos que encontrar uma solução. Eis a solução para esse impasse. Estamos dispostos a discutir tudo à mesa de negociações, absolutamente tudo. O que importa, porém, é que essas conversas aconteçam de verdade. Não se trata de meros gestos diplomáticos ou de declarações vazias. A Ucrânia está pronta para dialogar, mas com seriedade, com propósitos claros e, acima de tudo, com respeito à nossa soberania. Agora, uma pergunta crucial: como vocês avaliam os próximos 3 dias? Quanto tempo durará o cessar-fogo anunciado pela Rússia? Será um respiro temporário, ou o início de algo mais concreto? As especulações são muitas, e sua opinião é fundamental. Compartilhem suas previsões nos comentários, queremos ouvir o que pensam. Enquanto isso, um passo decisivo está prestes a ser dado. No dia 8 de maio, a Verkhovna Rada da Ucrânia se reunirá em sessão extraordinária para analisar uma medida de impacto histórico: a criação do Fundo de Investimento e Reconstrução Ucrânia-Estados Unidos. Esse acordo, já apelidado de mineral por especialistas, estabelece que a Ucrânia financiará o fundo por meio de royalties provenientes da exploração de terras raras, petróleo, gás e outros recursos naturais estratégicos. Em troca, os Estados Unidos terão prioridade na exploração de novos depósitos e na aquisição dos produtos finais. Os detalhes são claros. Primeiro haverá um debate aprofundado seguido de votação, e tudo indica que o resultado será rápido e favorável. Zelensky já deixou claro que o acordo foi estruturado para proteger os interesses nacionais da Ucrânia. Segurança e economia caminham lado a lado, afirmou. Precisamos de décadas de crescimento econômico previsível e palpável. É essencial que todos os deputados compreendam a magnitude dessa oportunidade e apoiem o futuro que ela pode construir. Mas o que vocês acham dessa parceria? Será que o plano, como sugerido por Trump, realmente trará os americanos para o território ucraniano, criando um efeito dissuasor contra possíveis agressões? Ele chegou a insinuar que a presença dos Estados Unidos na exploração de minerais raros impediria avanços russos, como se a simples chegada de investidores americanos fosse suficiente para conter qualquer movimento hostil. Será que essa estratégia funcionará na prática? Sua opinião é valiosa. Deixe seu ponto de vista nos comentários, queremos saber se você acredita nesse caminho ou se enxerga riscos que precisam ser considerados. E não se esqueçam, se gostaram do conteúdo, apoiem com um like e confiram nossa playlist com as principais notícias da semana. Até a próxima!